Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Josinei Almeida e você está no canal Conectadamente em Foco, um espaço onde fé, consciência e entendimento caminham juntos. Hoje eu quero refletir com você sobre uma pergunta que muita gente faz e que é muito importante para a nossa vida cristã. Eu sozinho sou igreja ou eu sou membro da igreja? E o que significa dizer que eu sou o templo do Espírito Santo? Vamos responder isso à luz da Bíblia, com equilíbrio, verdade e maturidade espiritual. Vamos começar com a primeira questão. Eu sozinho sou igreja? Muita gente, às vezes por uma decepção ou por uma má interpretação, costuma dizer: eu não preciso ir à igreja, porque eu sou a igreja. Mas será que essa afirmação está totalmente correta, biblicamente? Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção. Jesus usa a palavra igreja no singular, falando de um corpo coletivo, não de uma pessoa isolada. Ele está se referindo a uma comunidade, a um povo reunido em torno dele. A própria palavra igreja, que vem do grego eclesia, significa assembleia, ajuntamento, um grupo de pessoas que foram chamadas para fora do mundo para um propósito específico. Ou seja, a igreja não é o prédio, isso é verdade, mas também não é uma pessoa sozinha. A igreja é a reunião dos salvos em Cristo. A Bíblia reforça essa ideia de comunidade em vários lugares. Um exemplo muito claro está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nos orienta. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros. A ordem aqui é clara. Não abandone a congregação. Por quê? Porque a fé cristã, ela foi projetada para ser vivida em comunhão. Isso me ensina uma coisa muito prática. Eu posso ter fé sozinho no meu quarto, eu posso orar sozinho no meu carro, no meu trabalho, eu posso ler a Bíblia sozinho. Tudo isso é fundamental, mas eu não fui chamado para viver a minha fé sozinho. O plano de Deus para mim e para você envolve outras pessoas. Então, respondendo à pergunta, eu não sou a igreja completa sozinho, eu faço parte da igreja. Isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto. Se eu não sou a igreja sozinho, o que eu sou? Eu sou membro da igreja, que é o corpo de Cristo. Essa é uma das metáforas mais poderosas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, escreve assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A imagem é perfeita. Pense no seu próprio corpo. Ele é uma unidade, mas é formado por muitas partes diferentes: olhos, mãos, pés, ouvidos. Cada parte tem uma função única e essencial. Nessa analogia, a Bíblia ensina algo poderoso. Cristo é o cabeça, a autoridade, quem dá a direção. A igreja, o conjunto de todos os crentes, é o corpo. E eu, individualmente, sou um membro desse corpo. Cada um de nós é uma parte. Paulo reforça essa ideia em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que isso significa na prática? Significa que eu tenho um papel. Você tem um papel. Ninguém é dispensável no corpo de Cristo. Deus deu a cada um de nós dons
e talentos para edificar a comunidade. Ninguém é completo sozinho. Uma mão não funciona sem o braço. Um olho não enxerga para si mesmo, mas para o corpo todo. Da mesma forma, quando eu me afasto do corpo, da comunhão dos irmãos, eu não estou apenas desobedecendo a uma ordem, eu estou enfraquecendo a mim mesmo. Eu me torno um membro isolado, vulnerável. Claro, a igreja local não é perfeita, ela é formada por pessoas em processo de santificação, como eu e você. Mas é nesse ambiente, com todas as suas imperfeições, que Deus nos trata, nos ensina a perdoar, nos usa para abençoar outros e nos amadurece como cristãos. Agora vamos para a terceira verdade, que é maravilhosa e muitas vezes mal interpretada. Eu sou o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo faz uma pergunta retórica. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sim, isso é uma realidade gloriosa. Se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. O seu corpo é a morada de Deus. Isso traz uma dignidade e uma responsabilidade imensas para a forma como vivemos. Mas essa verdade não anula a necessidade da igreja. Pelo contrário, ela me responsabiliza ainda mais na minha vida em comunidade. Porque o mesmo Paulo, alguns capítulos antes, em 1 Coríntios 3, versículo 16, amplia essa visão. Ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A grande diferença aqui está no pronome. No grego original, o vós dessa passagem está no plural. Paulo não está falando para um indivíduo, mas para a igreja de Corinto como um todo. Ou seja, Deus habita em mim individualmente, mas Deus também habita em nós coletivamente. O corpo reunido, a igreja em comunhão, também é um templo onde a presença de Deus se manifesta de uma forma especial. Então eu sou um templo, mas eu faço parte de um templo maior, construído por pedras vivas que somos nós. Uma pedra sozinha não faz um edifício. É o conjunto das pedras que forma o templo. Então, para concluirmos e amarrarmos tudo isso com equilíbrio bíblico, o que podemos afirmar com segurança? Primeiro, eu não sou a igreja sozinho. A igreja é uma comunidade. Segundo, eu sou membro da igreja, o corpo de Cristo, com uma função única e importante. Terceiro, eu sou individualmente o templo do Espírito Santo. E quarto, como templo e como membro, eu fui chamado para viver a minha fé em comunhão, servindo e sendo servido. A fé cristã não é sobre isolamento, é sobre relacionamento. Não é sobre fuga da realidade, é sobre responsabilidade mútua. Não é sobre buscar um lugar perfeito, mas sobre crescer junto com pessoas imperfeitas, debaixo da graça de um Deus perfeito. Se essa mensagem falou com você, se trouxe clareza ao seu coração, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, curta este vídeo, pois isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra de equilíbrio. E claro, se inscreva aqui no canal Conectadamente em Foco e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos juntos espalhar conhecimento bíblico com amor, verdade e equilíbrio. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Oro para que o Espírito Santo te conduza em toda sabedoria, discernimento e principalmente em comunhão com seus irmãos. Que Deus te abençoe ricamente, na graça e na paz
do nosso Senhor Jesus Cristo.